Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Muito boa tarde a todos. Acreditava em Jesus, tinham fé em Jesus. E Jesus era a pessoa mais importante da vida deles. Quando a gente age da mesma forma, é possível a amizade entre nós. É possível a gente se dar um ao outro. É possível a gente se querer bem com as nossas diferenças e formarmos uma comunidade, uma só oração, uma só alma. É isso que eles formaram a igreja. Começando a igreja à luz da fé, pela força do Espírito Santo, com a presença de Jesus, que Ele jamais nos deixou e não nunca nos deixará. Mas é verdade que ambos, no determinado
determinado momento da vida deles, eles encontraram Jesus. Você já encontrou Jesus? Só perguntando. Eles, ao encontrar Jesus, teve uma modificação da vida deles. Pedro era um pescador, ganhava vida com a pescaria. Paulo já era um teólogo, fariseu, de origem farisaica, estudioso, que era muito zeloso pela lei, conhecedor da lei, aluno da escola de Gamaliel, e tinha, como ele mesmo disse nessa leitura aos Gálatas, ele progredia bem no farisaísmo, mais do que até os irmãos dele, aos compatriotas da mesma idade, que começaram o curso junto e faziam os seus trabalhos missionários. Ele tinha até mais progresso. Mas tanto um quanto o outro, de formas diferentes, encontraram com Jesus. Jesus modifica a vida de ambos. Jesus modifica a vida de todos nós. Basta nós nos deixarmos tocar pela sua graça. Pedro, ele deixou tudo, abandonou as redes e o barco e seguiu Jesus. Paulo caiu no cavalo. Achava que era uma coisa e era outra. Achava que perseguir Jesus ou perseguir os cristãos, ele estava fazendo uma grande coisa para Deus. Ele estava seguindo o próprio Jesus, na pessoa dos seus fiéis. Caiu do cavalo. Começou a ver com a visão de um olhar sobre a ótica da fé pela graça do Espírito Santo. Ambos começam, cada um no seu tempo, uma nova caminhada. Agora, Jesus é o centro de suas vidas. Começam agora a levar o nome de Jesus. Pedro, ele que ainda conhecia muito pouco, que teve uma escola passo a passo, uma pessoa já não era assim muito estudioso, quer dizer, não teve essa oportunidade, como Paulo teve, então já era um pouco mais difícil, mas ele foi galgando, foi experimentando, dizia alguns disparates, era chamado a atenção por Jesus, mas chega num determinado momento que, de fato, ele assume Jesus na sua vida, a pastorear o rebanho dele, do qual também fazemos parte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramai sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. Dando graças, abençoou o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória agora e para sempre. Amém. Cristo disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Me chamou e nos une, saudai-nos em Cristo Jesus.
com os ensinamentos dos apóstolos, fortalecendo sempre com estes sacramentos celestes, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom final de semana a todos e de paz nos acompanhe. Vamos ficar então aqui com a adoração ao Santíssimo nessa vigília até a meia-noite. Da ilha terceira, lá vens tu para a brincadeira, és danada para o fazer. Nesse mar de imensidão, tu és um pequeno grão, tão fácil de se querer. As tuas lindas tradições encantam os corações de qualquer visitante, e para nós és tão querida, nos embalaste para a vida, és força maior constante. Minha ilha querida, pedaço da minha vida, meu pequeno ilhéu mimado. Baile de fevereiro, festa animada em terreiro, meu retrato moldurado. Ó devota do divino, dás-nos as sopas e o vinho, pelo que te é mais sagrado, e pela corda te laças, és doida pelas douradas, ferro enfeitado, cravado. Olho a espuma que te beija.
Amém.